Então, pessoas, prazer estar aqui com vocês novamente, aqui de Seu Ximenes, né? Sou arquiteto urbanista. Vou gravar, tá, uma sequência de vídeos, tá certo? Para ajudar aí, tá? Quem vai construir, quem está pensando em construir, quem está ainda na fase do projeto, tá? Quem está ainda pensando como é que vai ser a casa e tal, certo? Na questão das medidas, tem muitas dúvidas, né? Em alguns compartimentos da casa. Então eu vou fazer aqui uma sequência de vídeos, certo? Dando dicas aí, tá? Sobre questão de tamanhos. Não é sobre materiais, tá? Depois até posso gravar um aí falando sobre materiais e tal, mas esse aqui são de medidas, tá, gente? São medidas mínimas e ideais aí para algumas partes da casa, tá? Eu vou começar com o banheiro porque geralmente o banheiro é o que dá mais problema, né? O banheiro é o ambiente da casa que a gente tem que ter muito cuidado pela questão dos espaços e também porque é o ambiente que a gente gasta mais dinheiro, né? Então, vou começar aqui por ele, tá? Lembrando, tá, gente, que isso aqui são medidas, tá? São medidas gerais, tá certo? Então, o ideal é que, né, que cada um faça de acordo com as suas necessidades, tá? A questão da sua ergonomia e tudo mais. Mas aqui essas medidas são as medidas gerais que servem para praticamente todo mundo, ok? Beleza, então vamos começar o seguinte. Eu fiz aqui uns desenhos aqui para nos orientar, tá certo? Então, primeiro que a gente tem que entender é o seguinte, ó, quando a gente vai pensar na questão, né, de dimensionar os espaços, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os elementos que vão entrar naquele espaço, né? Então, o que é que eu vou colocar nesse espaço? Então, se a cozinha vai entrar o quê? Fogão, pia, a geladeira, né? Um gelágua, um micro-ondas. Então, eu tenho que saber o que é que vai entrar no quarto. Então, a cama, né? O criado mudo, o guarda-roupa, o que é que vai ter, né? O que é que vai ter naquele meu espaço? Que tipo de cama que é? E assim vai. Então, do banheiro não é diferente, tá? A gente começa a definir ali quais são os elementos, tá? Que a gente precisa colocar dentro desse espaço. Então, a gente começa por qual elemento? Eu gosto de começar pelo vaso sanitário, tá? Para a gente ter noção de tamanho, porque a cuba, e o box, a bancada a gente pode mexer, né? A gente pode alterar um pouquinho, mas o vaso sanitário não, né? Ele tem um tamanho padrão já que a gente tem que se basear por ele, tá? Então, a gente tem vaso sanitário aí de vários tamanhos, tá? Tem os mais baratinhos, que são menores, e tem aqueles tronos, né, que são mais caros, tá? Então tem vaso sanitário começando com 500, R$ 600 e indo até 6, 7 mil reais assim, né? E para mais, né? Então você tem que saber aí definir qual é o que você quer. Mas qual que é geralmente a medida padrão do vaso sanitário? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem mais ou menos 40 centímetros, tá? Ó, de largura por 665, 670. Eu considero, tá? Ele aqui aproximadamente o vaso completo, eu gosto de considerar ele, esse espaço aqui dele, ó, tá? De 40, tá? De 40 por 70, tá? Que aí facilita a nossa vida, 40 por 70. Né? Então, sabendo disso, a gente começa a ter a questão dos espaços mínimos, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, um vaso sanitário com caixa acoplada, né? Que aqui ele está com 40 por 70. Então, o espaço mínimo que a gente poderia ter seria os 75 centímetros, né? Então, os 75 centímetros, se a gente tirar aqui os 40, né, vai ficar 25, né, 35 só para dividir aqui para os dois lados. Fica muito apertadinho, né? A gente tem aqui um espaço muito pequeno aqui nesse espaço aqui assim, ó. Tá? Dá para fazer assim? Dá sim, tá? Mas aqui assim, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, tá? Aqui vai ficar o quê? Mais ou menos com 17 centímetros, 18, tá? Então você tem esse espaço aqui, né? Na casa de 17 a 18 centímetros, que fica apertadinho. A pessoa vai sentar, vai ficar apertadinho. Para colocar uma ducha, fica apertado. Para colocar um cesto de papel higiênico, fica meio apertado, tá? Mas é o mínimo, tá? Isso aqui seria o mínimo. Então aqui seria 75 centímetros aqui.
e aproximadamente 1,20 m, tá? Para a gente ter pelo menos 50 centímetros aqui de circulação. Isso aqui seria o mínimo. Qual que seria, né, o ideal? O ideal seria que a gente tivesse aqui 1 metro de espaço, porque aí com esse metro de espaço, o que é que eu teria? Eu teria um espaço aqui assim, ó, de aproximadamente 30 centímetros, tá? Então eu teria mais ou menos 30 centímetros, ou dependendo do sanitário, para até ter um pouco mais, né? Mas 30 centímetros aqui de boa, tranquilo, então você teria um certo conforto, teria a ducha higiênica, né, de boa, e também o cestinho de papel, além da questão do papel higiênico, né? A gente tem uma circulação ideal, que seria o quê? Pelo menos uns 75 centímetros aqui na frente, tá? Da circulação. E aí eu já precisaria de um espaço aí de 1,45, tá? Para poder ficar assim, pô, professor, isso aqui seria o ideal. Pronto, seria perfeito isso aqui, tá? Seria muito bom nesse espaço. Daí a gente vem o quê? Para a questão da cuba, tá? A cuba, gente, ela vai ter, tá? Nós vamos ter vários tipos de cuba, certo? Eu separei aqui algumas para vocês. Nós temos vários tipos de cuba. Você vai depender da que você quer. Tem essas cubas aqui que elas têm um ressalto. Isso aqui é interessante quando o seu espaço é muito pequeno e aí você não consegue botar uma bancada grande, aí você coloca a bancada menor, né? Uma bancada de 20 centímetros, 30 centímetros aqui, para poder você conseguir abrir a porta, né? Porque senão se a cuba ficar como tá essas aqui de baixo, aqui assim, essas aqui, aí bate na porta, né? Não consigo abrir. Então você consegue reduzir isso aqui, tá? Para 20, 30 centímetros, 25 centímetros por aí, e aí consegue, né? Logicamente, quanto maior uma bancada, mais conforto eu vou ter, principalmente aí para as mulheres, né, que ainda usam para poder colocar, fazer maquiagem, essa coisa toda. Tem muitos, usam mais coisas, né? A cuba, tá? A questão da altura da cuba, a gente tem que pensar que ela tem que ser, tá? Os 90 centímetros, tá, gente? Isso aqui, gente, é uma altura padrão ali das pessoas de 1,70 m, tá? Se você, assim, pô, rapaz, na minha casa, todo mundo aqui é baixinho e tal, então pode ser interessante você baixar um pouco mais essa altura, tá? Se não, rapaz, disse eu aqui em casa, todo mundo tem 1,60 m. Então pode ser interessante você baixar mais aqui essa curva, baixar para 80, tá? E lembrando que a 90 centímetros, gente, do topo da cuba, tá? Ela pode ser embutida ou pode ser aqui de sobrepor, tá? Não importa que seja quadrado ou circular, é o topo da cuba, tá? Não é do móvel. Se você colocar aqui do móvel desse aqui, colocar uma pia de sobrepor em cima, vai ficar muito alto, tá? Então tem que ter aqui, tem que ter essa lembrança aqui, tá? 90 centímetros. Beleza. Sabendo disso, a gente tem o quê? Para ter um mínimo de conforto, o ideal é que a gente tenha o quê? A gente tenha um- uma, uma cuba, né, na bancada ali de uns 75 centímetros, tá? Por 40 de altura, tá? 40 de comprimento, na verdade, né? Que eu tô vendo aqui. 40 de comprimento, de profundidade. Então, a gente tem o quê? Aqui você já consegue, né, colocar algumas coisinhas, não é muito, tá? Você vai colocar aqui sabão, sabonete, cremes, alguma coisa, né? É apertadinho, tá? Mas é razoável. 50 centímetros na frente, né? Da, 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 da bancada, vai ter uma circulação aí de uma circulação razoável, mas apertado, né? Isso aqui é o mínimo que você. Rapaz, disse, eu tô querendo fazer o meu projeto aqui, cara, tudo pequenininho mesmo, porque só sou eu em casa e eu quero fazer, né, quero gastar pouca grana, porque banheiro é caro. Então, cara, vai pro mínimo que vai dar certo. Apertadinho, mas dá. O ideal seria o quê? Também aqui, ó, nós tivemos a bancada aqui com 1 metro, é isso, ó, 50 centímetros de profundidade. Aí seria, né, bacana, você consegue colocar muita coisa, guardar. Então você vai fazer a barba, né? Vai fazer algumas coisas, puxa aqui, bota o material de lado, não fica preocupado com cair ou não, né? Então dá um conforto muito grande. E o espaço aqui na frente, o ideal é que ele fique ali em torno, né, de 75 centímetros, né? Então, isso aqui já vai lhe dar um certo conforto, principalmente se você for um quarto de casal, que às vezes vai entrar, né, um ou dois ali passar pelo banheiro, então consegue passar por você assim, né, de maneira tranquila, tá certo? Aqui seria o ideal, tá? A gente tem outro elemento do banheiro, que é o box, né, o chuveiro.
Então, não existe, na minha opinião, coisa mais chata do que você tomar banho e vai passar lá o shampoo e seus braços ficam batendo no box, né? Muito ruim, tá? Então, o mínimo, tá? Seria 80 por 80. Se você fizer menos do que isso, você vai tomar banho, tem que tomar banho com os braços aqui agarradinho aqui assim, tá? Porque não vai dar, tá? Se você pegar aqui, cara, eu pegar isso aqui daqui pra cá, ó. Meu braço daqui pra cá, olha só, já tá dando. Vou segurar aqui, ó, treino. Tô sozinho aqui gravando, mas olha só. Daqui para cá, ó, daqui para cá, eu tenho 70 centímetros, tá? Olha só, da parte da fita, tenho 70 centímetros. Eu vou tomar banho aqui e já bato. Então, 80 centímetros já faz uma diferençazinha boa, né? Já consigo me mover. Mas o ideal seria o quê? Que a gente tivesse aí, né, 1 metro por 90, tá? 1 metro por 90. Na circulação, o mínimo seria o quê? Uns 60 centímetros. O ideal seria 75, né? Para poder a gente circular bem e sair, você tomar banho, sair, vai se enxugar, né? Então você tem um espaço ali para você se mexer de forma mais tranquila. Lembrando que aqui, se você colocar uma porta, né? A porta se você tem 80, a porta vai ficar só com 40. Então vai ficar apertadinho para você entrar, passar, né? Então, quer dizer, é sempre assim, o mínimo, gente, é sempre, como diz, o mínimo mesmo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? O ideal seria isso daqui, tá? Ora, a gente tem o que ainda? Na questão das medidas ainda verticais, a gente tem o quê? A altura do espelho, né? Então, se a gente pensar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu coloquei aqui uma figura de uma pessoa de mais ou menos com 1,70 m, tá certo? Ó, a gente tem o quê? A gente tem a bancada, tá? Ó, tá a bancada, lembrando, ó, que o topo da bancada, a cuba que está embutida, tá certo? Ó, ele vai ficar com 90 centímetros, tá certo? Tem 10 centímetros aqui dessa pedra aqui, que chama de espelho também, né? O espelho daqui da bancada, botar uns 10 centímetros, pode colocar 20 centímetros e tal. Mas o espelho, o interessante é que ele comece com 1 metro, tá? Aproximadamente, de altura, e para cima é variável, tá? Você pode colocar até o teto, fica bonito, dá a sensação de amplitude, tá? Você pode colocar aqui à vontade. O que a gente tem que entender é que eu tenho que fazer aqui o espelho, né, para a pessoa mais alta, né? Porque se dá certo para a pessoa mais alta, para mais baixa fica bom. Porque se você fizer um espelho muito baixo, se você tem uma pessoa alta, ela vai olhar, ela vai ter que ficar se abaixando, né? Para poder olhar que vai pentear o cabelo, vai fazer uma barba, ela tem que ficar se abaixando. Então, o ideal é que esse espelho aqui, né, ele chegue a uma altura que ele contemple, né, ali a pessoa mais alta. Eu gosto de sempre de indicar que ele tenha pelo menos 1 metro também, tá? Aqui de altura, tá? Então ele tem 1 metro aqui, ele começa em 1 metro e vai até 1 metro de altura. Quanto maior, mais bacana vai ficar, tá? Mas cuidado com o pequenininho, ele tem que ver isso aqui. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? É aqui embaixo, ó. Isso aqui, tá? Isso aqui também, isso aqui serve para pia de banheiro, serve para pia de cozinha, para pia de área de serviço, tá? Para armários, para closet, tá? Isso aqui a gente precisa levantar uns 10 centímetros aqui do chão e entrar uns 10 centímetros, que tá de bom tamanho. Que é para quando você for fazer as coisas, o seu pé, o seu pé entrar, né? O seu pé entrar aqui o seu pé entrar aqui, ó, certo? Ó, você vai entrar e o pé vai entrar junto, tá? Porque se isso não acontece, você vai ficar envergado, né? Você vai ficar para frente assim. E isso dá muita dor nas costas, né? Principalmente em ambiente que a gente fica mais tempo, como no caso da área de serviço da cozinha. Né? A pia aqui de lavar louça, até que de lavar rosto, até que a gente não passa muito tempo. A não ser que você faça maquiagem ou vai fazer se barbear, você passa um pouquinho mais. Mas mesmo assim, tá? Isso aqui também serve para proteger, tá, o móvel, né? Se você fizer em MDF, então vai proteger, tá? É interessante você fazer isso aqui de alvenaria e fazer recobrir com piso, né? Ou pode ser feito todo realmente com pedra também, tá? Com granito, isso aqui vai proteger muito o seu móvel, tá? Então a gente não pode esquecer de deixar esse espaço aí, tá? Um outro espaço também que a gente tem que se preocupar é a questão do nicho, né? O nicho lá para guardar, botar é, shampoo, sabonete, essa coisa toda, né? Então, esse espaço, tá? A altura dele, o ideal é que fique entre também, tá? Entre os 90 centímetros, 1 metro, depende da pessoa, 80 centímetros, tá? Fica de bom tamanho, tá? Muito mais baixo do que 80, não aconselho, tá?
tá? Mas 90 ao metro fica show de bola, tá? A altura, 35 centímetros, dá de bom tamanho. Aí depende, você tem que ver assim, principalmente para mulher, tem que ver, não, eu compro aquele shampoos grandão que eu compro, né, no atacado, né, porque aquele shampoo tipo que tem em salão, né, que o garrafão é grande. Então você tem que ver, olha, o garrafão que eu uso é esse aqui, ele tem uma altura de 32 centímetros, então é interessante você colocar aqui pelo menos com 35, tá? Então você tem que olhar. Esse tamanho aqui, tá? Ele é variável. Você pode colocar até na parede todinha do banheiro, se você for usar a parede, né, a parede menor, você pode colocar lá todinha, né? O ideal é que é bom que ele tenha pelo menos uns 50 centímetros, né, para caber muitas coisas, tá? Então, pelo menos uns 50, 60 centímetros, mas você pode colocar na parede toda, fica muito bacana, certo? Ó, lembrando só de quando for fazer colocar uma quedinha, bem pouquinha, tá, gente? Uma quedinha para cá, para fora, para não ficar acumulando água e for lavar, fica sair fácil, tá? Uma quedinha para fora. Você pode comprar já esses nichos já pronto, tá? Tem eles de fibra de vidro, sabe? Que são bacanas, se você só fura e chega lá, tá? Na questão da profundidade, o ideal é que ele tenha pelo menos 10 centímetros, tá certo? É, aí isso pode gerar algum problema quando a sua alvenaria é estreita, tá? Então, se você usou aqueles tijolos mais largos, né? Que a alvenaria vai dar 15, 16, 17 centímetros. Se você fizer ali com 10 centímetros, só vai 5 centímetros de alvenaria, que dá de boa. Mas se a sua alvenaria for ali com 10, né, já não vai rolar. Então, você tem que fazer o quê? O que é que você pode fazer? Você pode fazer com que essa borda aqui, tá? Ó, a borda em granito, que ela tem geralmente uns 2 centímetros, tá? Essa bordazinha, vou dar um zoom aqui, ó. Essa bordazinha aqui, ó, você pode colocar ela um pouco maior, tá? Pode ficar meio estranho, mas para se você fizer ela aqui, cara, vou fazer essa borda aqui com uns 4 centímetros, que aí eu entrei só 6, só consegui entrar 6, então dá pelo menos uns 10 centímetros aí da profundidade, tá? Se não ficar essa profundidade ali com pelo menos 9, 8 já coloca, já fica as coisas ficam caindo, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá certo? Então aqui esse nicho ele pode ser feito só também uma parede, tá? Quando você tem muito espaço, não, cara, eu tenho espaço, não posso furar, você pode fazer uma parede, uma meia parede, tá? Até uns 90 centímetros e aí usa a meia parede como tudo, se você tem espaço no banheiro, tá? E você quer ter um nicho, dá para ser feito assim também, tá? Então o nicho é muito usado, as mulheres adoram o nicho, né? Então assim, gente, a gente tem aqui essas medidas aqui, essas coisas que eu passei para vocês. Então vamos ver agora, tá, o que é que seria, né, a questão do banheiro em si, né, o projeto do banheiro em si mesmo, né? Olha só, eu fiz aqui duas opções, tá, do banheiro completo, né, da questão do mínimo e do ideal, tá certo? Ó, então eu tenho aqui, ó, do mínimo e do ideal. O que é que seria o mínimo? Não é isso? Ó, vou dar aqui um zoom. O que é que seria o mínimo? O mínimo seria isso aqui, ó. Você teria um banheiro com 1,20 m por 2,30 m, tá? Ó. A gente teria uma área aí de mais aproximadamente 2,80 m, tá? 2,8 metros quadrados, né? Então seria mais ou menos essa parte aqui branca, né? A gente teria o quê? 70 centímetros aqui para a área do box, do banheiro. Como eu falei, você vai tomar banho assim, às vezes você vai tomar banho, vai passar shampoo, você fica meio de lado, né? Para poder não pegar no box. Mas se é o que temos, é o que temos, não é isso? A gente tem aqui, ó, o mínimo aqui que eu aconselho, tá? 80 centímetros aqui no sanitário, que você vai ter 20 20 cada lado, apertadinho, mas pelo menos vai se mexer, mais apertado. A gente teria aqui, né, a bancada, ó, com 40 centímetros, tá certo? Ó, e mais ou menos 80 centímetros da bancada, tá? A bancada, como eu falei, a bancada é nosso coringa, né? Ela é variável. Isso aqui a gente deixa fixo, né? E aqui a bancada a gente vai de acordo com o espaço que sobrou, né? Então aqui nesse caso aqui, ó, de 2,30 dá para colocar uma bancada com 80, mas a bancada só vai até 40, né? Então, a não ser que eu use aquela bancada que eu coloque a bancada ela cortando aqui assim, né? Eu posso diminuir a bancada, esse pedaço aqui assim. Pode ficar esquisito, né? Mas tem quem faça, né? Coloca ela chanfrada. E aqui eu tô colocando uma porta de 60 centímetros, tá, gente? Então, é uma porta assim, para um lavabo, até que é aceitável. Para um banheiro ali de solteiro, tá? Para um banheiro de casal,
E se for o seu banheiro principal, é interessante colocar de pelo menos 70 centímetros a porta. Mas para um banheiro pequeno, vai ter que ser com 60, né? Vai ter que ser com 60. Vai ficar um banheirinho apertadinho, mais confortável, tá? Mais apertado, né? Aqui seria o ideal, né? Você vê que até na questão da proporção, você vê que já é outra coisa, né? Então a gente teria o quê? O ideal seria o quê? O banheiro aqui de 1,5 m, tá? Por 3 metros, a gente já teria o quê? 4,5 m quadrados, 4,5 metros quadrados, tá? Então a gente teria o quê? Um box aqui, ó, de 1,5 m por 90. Pô, show de bola, você vai tomar seu banho tranquilo, também vai relaxar, vai, pô, vai mexendo, não vai se preocupar em bater braço, nada, vai tomar um banho muito bom, tá? Aqui assim, ó. Você vai ter o quê? Mais 1 metro aqui pro sanitário, onde eu vou ter 30 centímetros para um lado, 30 para o outro, então você vai poder lá sentar, né? Fazer suas necessidades de boa, tranquilo, né? Meditar, né? Ler uma revista, tá? Vai ficar aqui de boa, tá? Tranquilo, vai ter aqui, pode embutir aqui o papel higiênico, pode botar a ducha tranquilo, pode botar o cestinho, né? De boa, então um espaço muito bacana. E sem falar quando você sair aqui do box, você tem um espaço bom para poder se enxugar, né? E tudo mais, tá certo? E a gente sobraria aqui, né, mais ou menos aqui aproximadamente, sobraria 1,10 m aqui para a bancada. E essa bancada já teria 50 centímetros, né? Então seria uma bancada muito boa, né? 1,10 m por 50, tá? Então uma profundidade boa, espaço bom, você poderia colocar aqui, usar, né? Botar uns enfeites, botar um jarro, uma plantinha, qualquer coisa. Vai caber muita coisa, né? E com isso também vai ficar um espelho, vai ter um espelho grande. E aqui eu já estou com uma porta de 70, tá? Ó, então você vê que ainda tem espaço. Se você já tem uma certa idade, tá? Ou tem alguma pessoa que tem algum problema de saúde que precisa usar cadeira de roda, essa porta tem que ir para 80, tá? Nessa colocação, nesse layout, você consegue colocar a porta de 80 de boa, tá? Então é interessante você colocar a porta de 80. Outra coisa também que é interessante, tá, gente? É o seguinte, ó, quando você tem pessoas às vezes idosas e tudo mais em casa e pode ser um problema, ao invés de você colocar a porta abrindo para dentro do banheiro, você pode colocar a porta abrindo para fora, tá? Porque a pessoa está aqui, ela desmaia, ela cai no chão, então você quer abrir a porta e você não vai conseguir, tá? Porque a porta vai bater na pessoa, ela está aqui assim, ó, você vai empurrar, empurrar, até pode machucar a pessoa porque vai precisar empurrar. A outra coisa também é nessa bancada, tá? Ó, não importa o tamanho do banheiro, tá? Nessa posição aqui, evitar colocar gavetas, tá? Porque o que vai acontecer? Se você colocar a gaveta aqui e às vezes entra uma criança, ela se aperreia e puxa a gaveta, tá? E a gaveta pode atrapalhar a porta a abrir, tá? Então a gente não vai conseguir, né, ó, abrir essa porta, tá? Mas pode se tornar um problema, tá certo? A criança ela entra, né? Ela abre a gaveta, acontece alguma coisa e quando você for abrir, ó, ela vai ficar batendo na porta, não vai conseguir, tá? Então aqui é interessante, né? Nesse caso dessas daqui, a gente colocar as portas abrindo aqui assim, né? Aquelas portas que abrem para cá. E aí com isso, né? A gente colocando aqui essa porta, ela se mesmo que ela vá abrir ela abrindo, deixando aberto aqui a porta, quando a porta vier aqui e for abrir, quando ela bate, ela faz é fechar. Então não vai ter esse problema, né? Mesmo que essa porta da bancada esteja aberta, quando a porta aqui empurrar, ela vai é fechar, tá? Então são algumas dicas aí, tá? Que fazem com que, né, o nosso banheiro fique mais agradável, confortável e atinja as nossas necessidades, tá? Então lembrando, se você já tem uma certa idade, né? Poxa, tem uma pessoa idosa em casa, né? Minha mãe, meu pai, vai precisar uma hora andar de cadeira de roda no banheiro dela. Então, todas as portas do quarto, do banheiro, aconselho deixar sempre com 80 centímetros, tá certo? A de 70 vai passar aquelas cadeiras, mas vai passar bem apertadinho. Provavelmente talvez você precise tirar a porta, tá? Para poder ficar passando de boa, você tira a porta. Coloca uma cortina se for preciso, né? Se tiver com uma porta de 70 já, ok? Então, gente, são algumas ideias, tá certo? Então, precisando, tá? De alguma dúvida, precisando de alguma questão em relação a projeto, é só contactar com a gente, tá? E me digam aí, né? Agora eu vou fazer igual o pessoal do YouTube, né? Falem nos seus comentários, né? Se vocês querem outros vídeos, né? Eu posso fazer aí de outros espaços, né? De cozinha, de quarto, na área de serviço.
Então eu posso trazer para vocês aí outros vídeos com outras dicas, beleza? Espero ter ajudado e até o próximo.